Bom dia, começando mais um programa Dose Dupla, nessa sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, já estamos aí no final do ano, né? Há 15 dias do Natal. Hoje nós vamos tratar aí da leniência do Poder Judiciário brasileiro, que, quando não age por omissão diante dos abusos cometidos envolvendo membros dos três poderes, age por aparente conveniência, né? Permitindo que ilícitos penais caminhem com segurança e celeridade. Para onde? Para a prescrição, né? Ou até mesmo para a sua anulação pura e simples. Sempre se descobre algum defeito de tramitação capaz de detonar anos de trabalho, né? Alívio rápido para qualquer dor de cabeça. Nossa justiça mostra-se aí melhor do que o próprio sonrisal. Nosso segundo assunto é o passaporte sanitário, que vem sendo imposto em cada vez mais cidades mundo afora, numa ação sem precedentes para cercear aí a liberdade de ir e vir das pessoas, com o requinte, rapaz, e a disfarçatez da tentativa de fazer parecer uma medida de proteção à sociedade. O pior é que tem gente que crê nisso, viu? Não acha, Marcelo Cardoso? Infelizmente, Marcelo Campos, a falta de razoabilidade, eu diria, e o desvio de conduta parecem ter virado moda aqui e lá fora. No Brasil, temos o Supremo Tribunal Federal prostituindo a instância máxima da justiça brasileira. Na verdade, 9 desses 11, né, que são as velhas raposas viciadas. O Cássio e o André ficam de fora aí pela novidade. E a proposta de segregação sanitária, que tem até projeto de lei de criminalização dos não vacinados no Congresso, para mim é a extrema manifestação de corrosão do caráter. Cara. Dias difíceis, muito difíceis. Bastante, né? Por isso, então, é hora de pôr esses assuntos aí em debate. Vamos discutir, esclarecer, tentar achar soluções para esses dramas mexicanos, né? São verdadeiros dramas mexicanos pelos quais nós estamos passando. E eu convido você aí também para isso. Seja muito bem-vindo ao Dose Dupla de hoje. Há algum tempo, nós ficávamos surpresos, Marcelo, com algumas decisões da Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal. Só que de um tempo para cá, rapaz, essa surpresa deu lugar à perplexidade, né? A gente tem visto tantas decisões absurdas que quando a gente para pensar, a conclusão que a gente chega é que está acontecendo alguma coisa muito errada com a nossa justiça, porque isso não é possível. E esse vai ser o nosso primeiro assunto de hoje. Na segunda parte do programa, vamos falar aí, como já dissemos na introdução, sobre o passaporte vacinal, né? Um documento que é apoiado por alguns, questionado por muitos, mas que ninguém até agora conseguiu apresentar argumentos científicos que justifiquem a sua adoção, né? Esses são 2 temas bem atuais e polêmicos, né? O que a gente tem realmente é uma falta de bom senso. As pessoas parecem que foram contaminadas por uma argumentação tão frágil, mas que acabou, acho que, contaminando a todos pelo medo da morte, né? Isso fez com que as pessoas parassem propriamente de raciocinar ou não terem em mente um mínimo de lógica ao falar do assunto, ao pensar no assunto e ao analisar as decisões que vêm sendo tomadas pelo mundo afora em relação a isso, né? É mais fácil não pensar, né, Marcelo? É mais cômodo. Exatamente. O que se quer realmente é que as pessoas não pensem. Agora você vê, aqui no Brasil, né, algumas decisões que várias instâncias da justiça, incluindo o Supremo, tomam, têm revoltado pessoas sérias e de bom senso.
Olha, eu fiz aqui uma coletânea de decisões da Justiça brasileira para servir de base para a nossa conversa. E olha que eu só considerei os 2 últimos meses, hein? Que você vai ver agora. Pois é, você vai ver agora um resumo do que aconteceu de 1º de novembro até hoje. Vamos lá. STF anula decisões do juiz Marcelo Bretas contra advogados na Operação Esquema S. Desembargadora do Amazonas acusada de vender sentenças é aposentada com R$ 35 mil por mês. STF volta a interferir no Congresso Nacional e Marcos Rogério solta o verbo contra Rosa Weber. Alexandre de Moraes afasta Roberto Jefferson da presidência do PTB. STF inicia julgamento sobre desconto em mensalidades de universidades durante a pandemia. Parlamentares e advogados de cidadãos se manifestam após Barroso, do STF, suspender portaria de Bolsonaro. Ministério Público Federal vai investigar proibição de linguagem neutra em projetos da Lei Rouanet. Alexandre de Moraes proíbe Daniel Silveira de dar entrevistas. Dias Toffoli e José Levi defendem semipresidencialismo em Fórum de Lisboa. É preciso avançar, diz Gilmar Mendes ao defender a implementação do semipresidencialismo no Brasil. Lewandowski abre inquérito sobre suposto racismo de Bia Kicis. Fux retira de pauta ações contra juiz de garantias. Juiz abre ação contra Tucano que fez críticas a Omar Aziz. Fachin acaba com a língua portuguesa para agradar a militância. STF forma maioria para manter prisão preventiva de Roberto Jefferson. Gilmar Mendes vota por trancar inquéritos da Polícia Federal sobre vazamentos da CPI. STJ manda soltar Gordão do PCC, comparsa de André do Rap. Ministro do STJ anula decisão de Moro que havia condenado Palocci na Lava Jato. Justiça obriga governo federal a pagar R$ 24 milhões por dia à empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. STF arquiva denúncia contra Jacó Barata Filho, o rei do ônibus. STF, maioria da primeira turma decide manter Zé Trovão preso. Justiça anula condenações de Eduardo Cunha e Henrique Alves. Tribunal de Justiça de São Paulo suspende mandato de prisão por risco de Covid-19. Homem que adotou, acorrentou e estuprou 2 crianças é solto. Você vê, né, Marcelo, que só nesses 2 últimos meses as notícias são de estarrecer, né? É verdade. Ninguém consegue imaginar que um deputado que goza de imunidade parlamentar prevista na Constituição Federal fique preso preventivamente por crime de opinião, que não é previsto no Código Penal brasileiro, e até por isso não existe o devido processo penal para justificar essa prisão, principalmente a manutenção por tanto tempo. Agora, por mais absurdas que possam ter sido as declarações do Daniel Silveira, ele não poderia ter sido preso, simplesmente não poderia. A Câmara tem mecanismos para acionar o seu Conselho de Ética e tomar as providências cabíveis. Mas o STF não poderia ter feito o que fez. O pior disso tudo é que a Câmara manteve a prisão do deputado, mostrando a sua submissão ao Supremo. A submissão que ficou clara também na fala do Omar Aziz, da qual a gente falou semana passada, né? Que abaixo de Deus só o STF, e abaixo do STF o Executivo e o Legislativo. Quer dizer, ele se põe abaixo do STF. Né? Isso aí é bem sintomático. O inferno chegou. Pois é. E parece que tomaram o gostinho, né? Todos viram a reação do senador Marcos Rogério quando a ministra Rosa Weber, atendendo a um pedido do PSOL, interrompeu os pagamentos referentes às emendas parlamentares. E veja que essa história de autonomia entre poderes, e principalmente a harmonia, né, é conversa para boi dormir. Né? Talvez aquela vaca magra que puseram lá na porta. Que coisa, rapaz. Isso pode. Aquela é obra de arte. O touro, não. Essa é obra de arte. Né? Agora, tem o Gilmar Mendes, o laxante-geral da República, né, que solta tudo, que quando não solta seu afilhado de casamento envolvido em falcatruas no sistema de transportes do Rio de Janeiro, com certeza influencia ministros para arquivar denúncias contra ele. Ali dentro do STF
parece que rola muita ação entre amigos, né? Amite. Pois é, rapaz. Olha, várias denúncias já foram feitas com relação aí à promiscuidade nas relações do STF com determinados escritórios de advocacia. Alguns deles, ou muitos deles, dos parentes dos próprios ministros. Você vê que não acontece nada. Tem advogado com privilégios, até de entrar de bermuda no Supremo, como é o caso do Cacai, né? E advogado... Faz questão de fotografar isso para registrar. Eu posso, hein? Pois é, pois é. Não sou qualquer um, não. Eu sou o E é um advogado que representa a nossa esquerda, isso é claro, né? Como cristal. Mas o Roberto Jefferson foi um que falou sobre isso, né? E apesar de ter exagerado no tom em muitas de suas falas, ele é outro que foi preso pelo Supremo e, olha, nem foro privilegiado ele tem. Por outro lado, quando prova-se aí que uma desembargadora, rapaz, cometeu crime por vender sentença, a sentença que ela recebe é aposentadoria com 35 mil de salário todo mês. Isso aí é um escárnio, pomba. É uma afronta a todos nós que pagamos impostos para sustentar essa gente e suas mordomias. Eu digo para você, o brasileiro não merece isso. Pois é, o crime compensa, é o que a gente acaba vendo, né? E compensa bem, né? Você vê, esse pessoal está se achando, né? O Barroso anula até portaria do presidente da República e, junto com o Toffoli e Gilmar Mendes, defendem abertamente mudança no sistema de governo. Isso às vésperas da eleição e com um desses ministros sabidamente vindo a ser o presidente do tribunal que vai coordenar todo esse trabalho no ano que vem. Pois é. Os ministros do STF, eles não podem ficar falando e dando opinião à torta e à direita, como a gente está vendo. Eles tinham que se preservar. Esses caras não têm postura, rapaz, para ocupar essa função. E ainda ficam criticando as posturas do presidente. É claro, Bolsonaro às vezes dá umas pisadas de bola, mas a gente vê que é um sujeito bem intencionado, está fazendo um esforço para recolocar o Brasil nos trilhos. E não falta gente para atrapalhar, né? E a gente sabe que nesse bolo aí o Supremo tem que mudar. Essa ditadura da toga tem que acabar. O que o Alexandre de Moraes anda fazendo já dá motivo suficiente para o seu afastamento. O problema é que o presidente do Congresso é um frouxo, tem rabo preso no Supremo, e ainda quer ser presidente da República. Aí não dá, né? Pois é, esses abusos realmente têm passado da conta. A palavra fica até muito sutil, muito eufêmica nessa circunstância toda. Você vê, falar do Alexandre de Moraes parece que não adianta nada. Ele conduz inquérito ilegal, não acata as solicitações da Procuradoria-Geral da República, investiga, manda prender, manda soltar, manda prender, né? Julga em suma tudo, faz o que quer, e fica tudo por isso mesmo. O jornalista Augusto Nunes que está certo, cara. Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes é um carcereiro compulsivo e a maior ameaça à democracia do país. E é mesmo. E é mesmo, porra. E você vê que a Interpol não cumpriu a decisão dele de mandar prender e extraditar o jornalista Alan dos Santos, que agora resolveu partir para a briga, né? Nos organismos aí internacionais. Até lá fora, rapaz, já viram que isso aqui virou uma zona. E a última dele foi esse novo inquérito que ele abriu contra o presidente Bolsonaro. O próprio Bolsonaro considera abuso esse novo inquérito do Moraes aberto contra ele a partir de um pedido da CPI da pandemia, que foi outra aberração que aconteceu por aqui, né? Dá para ver, rapaz, que o STF faz o que ele quer. E esquece que o país tem uma Constituição que precisa ser cumprida. Quem deveria garantir o cumprimento da Constituição é justamente quem mais esquece que ela existe. A prostituição federal, né? Como o pessoal está falando, e realmente o termo está correto. Por isso é que é muito importante que o presidente Bolsonaro, independentemente da verborragia que às vezes ele é obrigado a usar, porque, como eu costumo dizer, que eu também solto os meus impropérios, né? Às vezes é preciso você ser enfático. Então, acho que ele está sendo enfático nos momentos que precisa ser mesmo. Ele já está mais comedido em relação ao início do governo, mas nos momentos em que ele sai um pouco do roteiro, acho que ele faz com bastante classe e do jeito como deve ser mesmo. Olha, se esses indicados pelo presidente, já temos dois, o André Mendonça e o Cássio Nunes, cumprirem seus respectivos papéis nessa corte,
o Brasil dará um salto importante em matéria de justiça. Falando deles aqui, veja o exemplo do Nunes Marques. Ele suspendeu a punição do promotor que investigou Gilmar Mendes e seus parentes até a análise do recurso. Muito bem feito, né? E o André Mendonça é mais um nome aí que vai trabalhar seguindo a Constituição, pelo menos a gente espera, né? No fundo, Marcelo, com o Senado amorfo, senadores aí com rabo preso e, pelo visto, sem ninguém aí para peitar o Brasil, ou melhor, para peitar o judiciário, o Brasil vai andando, né? Para trás, infelizmente. Olha, eu fico só imaginando o seguinte, né? Quem diria que um dia, num passado, mesmo que recente, nós iríamos estar sonhando em impeachment de ministro do Supremo? E eu digo sonhando porque nada se pode esperar aí desse Congresso que está aí, né? Você vê que até antes do mensalão, ninguém conhecia nem os ministros do Supremo, quem dirá pensar neles. Né? É verdade. Você vê que é uma corte que atua sem considerar o devido processo legal, por isso é uma corte que não merece respeito, né? O que nos resta fazer é continuar torcendo para que apareça alguém que ajude a colocar o Supremo nos trilhos, né? Ou recolocar o Supremo nos trilhos. O Supremo que hoje interfere em tudo, né? É na mensalidade de escola privada, é na linguagem neutra, que a esquerda aí tenta empurrar a todo custo, é na liberdade de um deputado, é na prisão de jornalistas, nas sanções também ao próprio deputado, que quando é solto não pode abrir a boca, nas decisões técnicas na área de saúde, eles sabem tudo, né? E agora até conspirando contra um poder eleito legitimamente por milhões de brasileiros. Quer dizer, do jeito que está, não dá para continuar. A gente está falando isso já há algum tempo, mas está difícil de mudar esse negócio. Pois é, mais uma do Supremo aqui no Rio, né? O pedágio da linha amarela, até disso eles embrólio que já devia estar resolvido desde julho e continua lá. E o contribuinte pagando um pedágio que não deveria pagar mais, né? Mas, rapaz, então não dá para continuar a falar do Supremo. Vamos também mudar de assunto, passar para o nosso segundo tema de hoje, o passaporte sanitário. Pois é, nas últimas semanas o mundo viu recrudescer aí a postura das autoridades de alguns países com relação aí à vida do cidadão não vacinado. Foi declarada guerra a esse contingente da população, é o que a gente está vendo. E a mídia tem ajudado a estigmatizar como sendo pessoas sem consciência social, egoístas, descompromissadas com a sociedade, e que, por essa razão, merecem e precisam ser tolhidas no exercício da sua liberdade. Alemanha e Itália, com destaque, implantaram medidas aí coercitivas aos seus cidadãos, proibindo essa turma aí de frequentar o comércio, de fazer uso de serviços públicos em geral, inclusive usar o transporte coletivo. Quer dizer, a polícia tem entrado nos veículos para exigir a apresentação do comprovante de vacinação contra a peste chinesa, agindo aí com truculência com aqueles que não apresentam documento e que podem, inclusive, ser detidos. Em que mundo esse pessoal está vivendo, Marcelo? No mundo do nazismo de Hitler, né, e do fascismo de Franco, lá dos anos 40. Eu diria que a semelhança é maior com o tirano austríaco de bigodinho. Até pela criação de verdadeiros campos de concentração. É o que se quer fazer, né? Isolar aqueles que não querem se submeter a essas regras, né? Então, isolar pelo isolamento que se está submetendo a um número substancial de pessoas contrárias a essa obrigatoriedade. Essas pessoas vêm sendo segregadas literalmente, são criadas zonas das quais elas não podem sair. Praticamente não saem de casa, né? Exatamente por isso. A ideia, Marcelo, pelo menos parece ser, né, forçar os cidadãos a abrirem mão do seu sagrado direito constitucional de deterem livre arbítrio sobre consentir, que participem de um experimento biológico. É o que essa vacinação de fato é, né? As pessoas estão sendo obrigadas a compartilhar esse experimento, né, em nível mundial contra a vontade. As pessoas estão sendo divididas, então, com isso, em castas, né? Você vê, existem os puros e os impuros, os protegidos e os que não querem se proteger e oferecem perigo aos protegidos, os conscienciosos e os detratores da sociedade. Enfim, os obedientes
e os fora da lei, que é o que a gente está vendo, né? É impressionante que as pessoas não percebam a gravidade do que está acontecendo e não reajam na proporção que deveriam. Parece, como a gente já falou até, que o medo da morte foi muito bem inoculado e sem seringa nas mentes das pessoas, a ponto de fazer com que o sentimento de desprezo e até de ódio se tornasse uma postura eticamente correta em relação àqueles que querem somente defender o seu ponto de vista. E o pior, sem que essa defesa represente qualquer dano, perigo, ameaça ou coisa parecida para com qualquer pessoa. Dá para acreditar num cenário dantesco desse? É verdade, Marcelo. Agora, você imagina que existe um projeto de lei, o número é 5555 de 2020, do senador Ângelo Coronel, que é do PSD da Bahia, que altera o Código Penal com o intuito de tipificar as condutas de não submissão à vacinação obrigatória. Também a disseminação de notícias falsas sobre a eficácia da vacina e de desestímulo à adesão a programa de vacinação como crimes. Quer dizer, um sujeito que faz isso, ele sim é um criminoso, né? Esses arroubos aí de tirania precisam ser contidos pelos outros parlamentares. E um senador desses precisa ser extirpado do parlamento, né? O termo é esse, cara. Isso não é um senador, isso é um câncer mesmo. E câncer a gente extirpa antes que ele destrua o organismo como um todo. A forma como esse assunto, peste chinesa, tem sido tratado na mídia e entre os agentes públicos está totalmente errada, Marcelo. Eu ainda quero escrever com maior detalhe sobre isso e pretendo fazê-lo em breve, mas somente em mídias como o Getter, o Telegram, onde as minhas opiniões, mais do que poderem ser apreciadas e levadas em conta, não serão censuradas, nem me colocarão na condição de subversivo digital. Ainda não surgiu o termo, mas a gente está inventando aqui. Tem suas contas bloqueadas ou até eliminadas para que sejam calados à força. É assim que tem acontecido, né? Você vê que a gente está se aproximando aí do verão aqui no hemisfério sul, né? E o turismo, que já foi grandemente impactado aí com esses fechamentos determinados pelas autoridades no ano passado, está se vendo diante de uma outra grande ameaça aos negócios agora em 2021, início de 2022, né? Se antes não podia sequer abrir os estabelecimentos, agora não se pode receber pessoas que não tenham a estrelinha amarela sanitária. Que medo têm os cientistas, eu pergunto para você, em relação a quem não vacinou? Considerando que pessoas vacinadas têm contraído, transmitido e até padecido aí da peste. Não faz muito sentido. Até olhando para o caso da disseminação da tal nova variante Ômicron aí, que andou viajando graças e exclusivamente a pessoas já vacinadas. Você vê uma coisa, né? As pessoas têm liberdade de escolha. E o fato de uma, eventualmente, não se vacinar, ela não vai causar nenhum dano, pois se as pessoas com as quais ela convive estiverem vacinadas, eventualmente numa contaminação, e a gente sabe que a vacina não vai impedir uma eventual contaminação, essa contaminação, os efeitos dessa contaminação serão muito mais brandos. Eu mesmo, eu me vacinei, tomei aí as 2 doses e a dose de reforço. Eu tive Covid, então foi uma decisão minha. Mas eu tenho gente na minha família que não se vacinou, optou por um tratamento preventivo aí, mas eu respeito a decisão deles, não é por isso que eu vou segregá-los. Então eu acho que liberdade de escolha faz sentido. Você imagina o seguinte, se eu tenho um plano de saúde, eu pago uma fortuna, não utilizo o SUS, eu não vou dar despesa para o Estado ou para o município, caso eu venha a ter problemas relacionados à doença ou uma eventual não vacinação. Então, por que eu tenho que ser obrigado a me submeter a essas decisões? Não faz sentido, né? Pois é, essa coisa do medo, quer dizer, se existe a pessoa protegida pela vacina, o que ela teme em relação à pessoa que não quer se proteger, tem o direito de não se proteger? Parece estranho, né? Ou a pergunta, né? Alguém que tenha tomado vacina contra a poliomielite causa
está protegida contra a doença. Quem não tenha tomado vai passar poliomielite para a pessoa, difteria, tétano, coqueluche, vacinas de verdade, né, que a gente conhece desde criança. Muitas pessoas têm perguntado, você nunca questionou o que tem dentro da Coca-Cola ou dentro do Big Mac, mas você come assim mesmo, por que você está questionando a vacina? É bom que as pessoas parem para pensar, né? Agora, com relação a essas pessoas que fazem todo esse tipo de alarido na imprensa e os próprios homens públicos, né? Eu vejo muitos deles, rapaz, como cientistas de botequim, sabe? Aqueles que vêm opinando na televisão, no gabinete do prefeito, no gabinete do governador, decidindo se vai ter queima de fogos no Ano Novo, se não vai ter, se vai ter carnaval, se não vai ter, se a máscara focinheira precisa ser usada ou não, se o dia vai continuar tendo 24 horas ou não, se eu posso me ausentar aqui um pouquinho só para ir no banheiro enquanto a gente grava ou não. Quer dizer, esses caras, embora admitam publicamente que desconhecem muito do que está rolando, desde o início dessa confusão, lá em março do ano passado, falam isso é tudo muito novo, a gente não conhece, estamos pesquisando, estamos trabalhando, estamos investigando, né? Ainda assim, eles se acham no direito, se arvoram o direito de tomar atitudes sem senso crítico, sem lógica e normalmente impõem medidas de cunho coercitivo. É como se eles precisassem desesperadamente exercer sua autoridade no caso de homens públicos, por exemplo. Talvez Freud explicasse algum tipo de necessidade de mostrar masculinidade e vendo aí no autoritarismo um elemento fálico indispensável a isso. Talvez Freud dissesse uma maluquice dessa. Enfim, existe, pelo que a gente sente, uma necessidade de mostrar poder, mostrar ascensão sobre as pessoas, ascendência mais do que ascensão, no sentido de impor coisas que as pessoas não têm o direito de discutir. E por que isso, de repente? Por que nessa intensidade? Como se deflagrou essa maluquice de 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, cara? Eu não consigo ainda descobrir uma explicação. Pois é, rapaz. Aí sobrevêm incertezas que são perigosas, né? Não apenas para a economia, mas para a própria vida das pessoas. A cada dia surge aí uma surpresa, e normalmente as surpresas que a gente tem visto ultimamente são ruins, né? E que acabam afetando o cidadão de uma maneira muito grave. E isso não pode, né? Entra até o STF tomando medidas que não lhe cabe, né? Apenas porque algum idiota resolve raciocinar pelo intestino e propor coisas estapafúrdias como se fossem soluções geniais para o que acontece. Mas se esse idiota for da esquerda, ele vai ter toda a benevolência dos ministros da corte. Pois é, tem um vídeo no Twitter que está rolando na internet em que o Eduardo Paes diz que tem que perseguir, ele não usa o termo, mas ele quer significar isso, tem que perseguir as pessoas que não querem se vacinar, porque, afinal de contas, ele está com a ciência, ele está com o STF. O que o STF tem com isso? Ele está com... A própria Organização Mundial da Saúde é muito esquiva em relação à maioria dos conceitos, ela não é muito razoável em relação ao que se deva fazer ou não deva fazer, as dúvidas também permeiam muito o trabalho deles lá, fica esquisito. Então, eu acho, rapaz, que fica cada vez mais clara a condução errática das coisas, né? A percepção disso vem sendo aumentada cada vez mais. E aquele nosso amigo Rainer Füllmich, falo sempre, gravem bem esse nome, Rainer Füllmich, advogado alemão, que está trabalhando com uma equipe grande desde junho do ano passado, coletando material sobre toda essa confusão que envolveu o planeta Terra. Ele vai nos dar grande prazer em futuro breve. E nós vamos ver a guinada nessa loucura que nós estamos vivendo há quase 2 anos. Eu digo a você, tem gente que vai chorar lágrimas de sangue por isso. A gente torce, né, Marcelo, para isso. E depois dessa pandemia, a gente percebe o seguinte, né? Que todas essas organizações internacionais, que, aliás, hoje estão impregnadas de esquerdistas, né, no mundo inteiro, essas organizações internacionais, como dizia um grande amigo meu, são como a gravata. Elas são indispensáveis, mas completamente inúteis, pelo que a gente está vendo, né? E com essa eu fico por aqui. Você que ficou com a gente, um grande abraço. Para você que ficou com a gente, um grande abraço, obrigado pela companhia. E semana que vem vamos ter aí mais 2 assuntos para colocar na nossa pauta e apresentar para vocês. Um ótimo fim de semana e semana que vem estaremos de volta com mais um Dose Dupla.
Campos, um grande abraço, até sexta-feira que vem, bom fim de semana a todos, e novos assuntos vão estar em efervescência aqui, mais do que o Sonrisal, na semana que vem. Abraço. Tchau.